Meus irmãos, que bom nós chegarmos a esse final de ano com o nosso Deus. E eu, de forma especial, sou grato ao Senhor, porque hoje eu estou completando 2 anos de ministério aqui na Igreja Presbiteriana da Barra. Tempo bom demais. Fácil não, mas extremamente bom. A imagem da máquina que aperta suco de laranja, aperta a laranja e produz suco de laranja, continua renovada na minha mente. Mas a certeza de que é o Senhor quem aperta a gente para glorificar o nome dEle, dá esperança para o nosso coração. 2 anos. O primeiro culto foi lá em 2 de janeiro do ano passado, era aniversário da Marcele. Foi um tempo muito bom, muita coisa aconteceu. Eu quero louvar a Deus, registrar e agradecer a Deus pela sua vida, por essa caminhada, por gente que fala, pastor, a gente está junto. Pastor, vamos nessa. Desanima não. Pastor, está aqui o lencinho, porque o senhor chora demais. Tão bom, tão bom. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, sendo o último dia do ano, a nossa cultura brasileira, talvez ocidental, há um espírito, um sentimento de renovação de esperança por causa de uma virada no calendário. Isso não é necessariamente errado ou pecado. Não tem nada necessariamente errado com isso. Mas a nossa esperança, ela não está na virada de um tempo no calendário. Quem fez o tempo foi Deus. Lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus começou a formar todas as coisas, e Ele criou os luminares para marcar o dia e a noite. E o ser humano em algum momento percebeu que de tempos em tempos aquele ciclo que Deus propôs se repetia. E não só os dias e as noites, mas também as estações do ano, e aí Ele começou a notar isso, e aí criou o calendário. Mas é importante, é fundamental a gente lembrar que o nosso Deus, Ele é anterior ao calendário e anterior mesmo ao tempo. Ele criou todas as coisas. Então sim, é lícito, é legal a gente olhar para essa virada do ano e ter o coração com esperança, mas a nossa esperança não está na passagem mágica, mística do minuto 23:59 do dia 31 de dezembro para o minuto 00 do dia 1º de janeiro. Nossa esperança não está nesse lugar. A nossa confiança não está de que as coisas agora vão melhorar, porque as coisas ruins de 2023 passaram e agora as de 2024 vão trazer coisas boas. Esse é um pensamento humanista, que olha para o ser humano e espera dele de que as coisas melhorem. Não, a nossa esperança está no nosso Deus, que cuida e sustenta as nossas vidas. E pensando nesse dia em que nós vamos ter esse momento de culto agora pela manhã, e um momento à noite também, eu estava pensando, Senhor, eu queria pregar uma mensagem que a gente pudesse conectar a mensagem da manhã com a mensagem da noite. Quem vier de manhã possa aproveitar bem, mas quem vier de manhã e à noite possa aproveitar melhor ainda. Que texto que eu poderia trazer? Uma vez que a gente, nessa época, procura escolher textos mais específicos para esse tempo, e eu pensei no texto que está em Lucas, no capítulo 5. Quero convidar você a abrir Lucas capítulo 5. Existe um episódio na caminhada de Jesus aqui na terra que ele inaugura um novo tempo na vida dos seus discípulos. E esse é um olhar que a gente quer ter nessa manhã, de que o que vai inaugurar um novo tempo na nossa vida não é a virada do calendário, mas é o agir do nosso Deus, que não depende do 31 de dezembro para o 1º de janeiro para fazer coisas novas. Ele faz isso a qualquer tempo e a qualquer momento. E essa ocasião registrada
em Lucas, no capítulo 5, vai falar dessa pesca maravilhosa. E quando eu estava orando e pensei que texto a gente poderia trazer para trazer de manhã e à noite trazer outro. E esse é um texto que às vezes a gente fica meio confuso, porque esse evento de uma pesca maravilhosa acontece mais de uma vez. Só que são dois eventos separados, mas que inauguram momentos da caminhada dos discípulos. Então agora de manhã vamos meditar nesse texto de Lucas capítulo 5, quando Jesus está começando o seu ministério, ele multiplica ali, os discípulos jogam as redes e puxam a rede cheia de peixe. Mas em João, no capítulo 21, quando Jesus havia morrido e ressuscitado, e os discípulos estavam meio desanimados, Jesus novamente faz o mesmo milagre. E a gente fala assim, mas peraí, ele fez antes, fez depois, a gente fica meio confuso. Então agora de manhã a gente vai pensar sobre essa primeira pesca maravilhosa, e à noite, com a graça de Deus, se Jesus não voltar até de noite, nos permitir estar aqui, vamos compartilhar o texto de João, capítulo 21, a segunda pesca maravilhosa. E tem aspectos em cada uma delas que enriquecem uma a outra. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Estamos juntos? Nova Almeida atualizada, é a versão que eu estou usando, e diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob essa sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Esse texto da pesca, ele aparece aqui, e em João capítulo 21 é outro evento, parecido com esse, mas diferente. O texto começa dizendo que Jesus estava ali no lago de Genezaré. Também pode ser chamado, e é chamado lá em João, em outros textos, é chamado de Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. É o mesmo lugar com nomes diferentes. E aqui Jesus ele está começando o ministério dele. Ele já tinha feito milagres, curado a sogra de Pedro, mas os discípulos ainda não tinham entendido esse chamado de Jesus para caminhar junto com eles. Eles já tinham visto os milagres de Jesus, já tinham visto Jesus ensinando, mas aquilo ainda era uma coisa distante. A partir deste evento, eles são despertados e chamados para uma nova fase e uma nova etapa na vida deles. E quem sabe esse não é o nosso caminhar com Jesus, em que nós vemos Jesus curando, ensinando, fazendo coisas na nossa própria vida, mas Ele quer nos chamar para um compromisso ainda maior de discípulos, daqueles que amam o Senhor de todo o coração e que o seguem onde quer que Ele vá. E essa é a mensagem para o final de ano. Somos chamados a ser discípulos e deixar tudo o que temos para caminhar junto com Ele e não ter o pensamento, sequer a sensação de que estou saindo no prejuízo porque estou deixando as coisas. Não! Pelo contrário, eu encontrei uma coisa tão maior,
mais sublime, mais perene, mais eterna, mais valiosa, que todas essas coisas são boas, são importantes, mas eu encontrei algo que é melhor ainda, incomparavelmente melhor. O texto começa dizendo, versículo 1, aconteceu que Jesus estava junto do lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2, então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. E o primeiro ensinamento dessa manhã, nesse texto, é que Jesus e a sua presença nunca é aleatória, nunca é por acaso. E ele nos vê, nos enxerga no meio da multidão. Aliás, a expressão multidão aparece inúmeras vezes nos evangelhos, e Jesus andando na multidão, naquela ocasião em que a multidão o comprimia e o apertava, eis que veio uma mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos, e veio se esgueirando pelo meio da multidão, que também a apertava, e ela toca na orla da veste de Jesus, e Jesus para e diz, alguém me tocou. Esse é o Jesus, que vê a gente no meio da multidão. Esse é Jesus que, ainda que o mundo tente imprimir na gente a identidade que somos apenas um número, ou só mais um no meio da multidão, ele olha para a gente de forma individual, individualizada. Ele olha para a gente e fala, eu estou vendo você. Não ache que você passa despercebido, que o Senhor não tem atenção em você, e talvez por conta da realidade que a gente vive, em que você se sente tão pequeno, menor, e se mistura no meio da multidão, e ninguém está me vendo. Na verdade, as pessoas sequer lembram ou me percebem, mas eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor olha para você e o Senhor conhece a tua vida. Sabe, quando as pessoas perguntam para você, e aí, está tudo bem? E você fala, está tudo bem. Porque na verdade você nem quer falar, porque você acha que as pessoas não estão interessadas, e muitas vezes de fato não estão interessadas no que você tem vivido. Quando você escuta de Jesus perguntando se está tudo bem, ele está de fato e profundamente interessado em olhar para você e falar, minha filha, meu filho, está tudo bem? Eu estou olhando, eu estou vendo. Até esse sentimento que você não consegue nem entender direito, que você não consegue nem expressar, e às vezes você não responde para as pessoas se está tudo bem ou não, porque você não sabe nem dizer, porque você no máximo vai responder, não está tudo bem, mas eu nem sei explicar, porque está tudo tão caótico, tudo tão confuso, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a história, o Senhor sabe que você não se tornou o que você é, e não chegou ao ponto em que você está, num estalo, da noite para o dia. Tem um processo, tem uma história, tem desde o seu nascimento e antes do seu nascimento. Se você foi alguém que foi planejado, amado, acolhido num lar equilibrado, estruturado, ou se você, desde antes de nascer, já havia sido rejeitado, você escapou de tentativas de aborto, mas Deus falou, você, meu filho e minha filha amada, amado, eu cuido de você e eu vejo você na multidão. Quando você sequer tinha consciência de que o Senhor existia, Ele já sabia da sua existência. A barriga da sua mãe ainda não tinha crescido, nem sequer o ciclo menstrual tinha atrasado, mas o Senhor já conhecia, já tinha visto você ainda substância informe. Deus vê a gente no meio da multidão, no meio da sua dor, na multidão de pessoas, na multidão de interesses, na multidão de sofrimentos. O Senhor está olhando para você. E essa é a esperança que nós temos, e é nessa esperança que nós podemos crer que podemos ter uma nova fase na nossa vida. A palavra do Senhor segue dizendo, versículo 3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Jesus então, ele viu aqueles 2 barcos, daqueles pescadores que estavam lavando as suas redes, daqueles homens que tinham passado a noite, nós lemos nos versículos seguintes,
pescando e nada conseguiram pescar, tentaram e nada conseguiram trazer nas suas redes, frustrados, cansados, desanimados. Jesus vê aqueles homens, vê 2 barcos, escolhe um dos 2, e era o barco de Simão Pedro, e ele fala: Simão, eu vou entrar no teu barco. E ele entra, e imagine, Simão Pedro, que tinha, no capítulo anterior, a sogra dele havia sido curada, e de repente Jesus chega e sobe no barco dele, e usa ali a estratégia de ter o mar por trás, que trazia o som da voz dele, e a multidão à frente, e ele aproveita aquele recurso natural, acústico, para promover a pregação da palavra dele, e ele usa o barco daquele pecador, pescador. E ele sobe ali e começa então a ensinar as multidões. E o segundo ensinamento para o nosso coração, nessa manhã, é que Jesus quer nos dar o privilégio de sermos também usados para a glória dele. Pedro tinha uma história de ser um homem tosco, rude, bruto, um pescador, um homem que estava acostumado a lidar com o mar, com noites de frio, tempestade, e lançava e repetia o lançamento das redes e puxava os peixes, e era aquele homem sempre com cheiro de peixe, com aquela atividade muito rústica, com aquilo que as pessoas jamais olhariam para ele e falassem: esse aqui vai ser alguém que Deus vai usar para pregar a palavra de Deus. E Pedro, ele começa sendo usado com os recursos que ele tem, o barco dele. Jesus sobe e fala assim: eu vou usar você. Talvez você não tenha o diploma que o mundo diz que um teólogo deveria ter para pregar a palavra de Deus, para ser usado por Deus. Mas eu olho para você, Pedro, e ainda que as pessoas vejam apenas um pescador, nós que conhecemos a história, lembramos lá do livro de Atos que estamos expondo, e o primeiro sermão pregado, registrado, vem justamente de Pedro. Esse homem que ao longo das páginas do Evangelho vai ser aquele animado, dizer: Senhor Jesus, o Senhor não pode lavar os meus pés, Senhor Jesus, lava então o corpo inteiro, e muda de opinião, e vem o soldado tentar prender Jesus, ele saca da espada e corta a orelha, e Jesus repreende Pedro: Pedro, assim não, Pedro, não é assim que a gente faz as coisas. E aí depois Pedro foge quando prendem Jesus, e então ali no meio da noite ele fica ali esgueirando, vendo Jesus apanhar, sendo torturado, e ele vai ali, nega Jesus, e a tristeza se apodera do coração dele, e ele fala: que droga, tudo isso que eu vivi não adiantou de nada. Mas ali em outra pescaria, lá na frente, em João capítulo 21, Jesus chega para ele, multiplica novamente os peixes dentro da água, eles trazem, Pedro se prostra aos pés de Jesus, e aí Jesus fala: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, eu tenho um plano para você. E o Senhor, da mesma forma, olha para a gente, incongruente, inconstante, com a fé vacilante, e nos quer dar a oportunidade de sermos usados por Ele. Mas será que eu posso? Eu não consigo aconselhar ninguém. Eu sou pesado no falar. Moisés também era gago, ele não dava conta. Pessoas fracas, frágeis, inconstantes, gente que não tem o currículo, humanamente falando, adequado para ser usado por Deus, mas é esses que Deus quer usar. Quer nos dar um sentido e um senso de missão nessa vida, alguma coisa que vai encher o nosso coração para a glória dele. Jesus quer usar a minha e a sua vida também. Eu quero convidar você a pensar sobre isso nessa manhã, a respeito do que vem pela frente. Senhor, eu tenho tão pouco, e não se contente em achar que os ministérios que a Igreja Presbiteriana da Barra, eles são suficientes, que Deus, ele está restrito apenas às nossas humanas iniciativas. É possível e provável que Deus quer usar você em outros contextos, em outros ambientes, de outras formas. E Jesus nos quer dar esse privilégio. Ele olha a gente no meio da multidão, acolhe a gente e fala: olha,
eu quero caminhar com você e quero te dar o privilégio de você experimentar o fluir do meu Espírito Santo através da sua vida. Talvez tudo que você tenha seja um barquinho, seja a sua história, seja a sua experiência de vida que você acha que não tem utilidade. Talvez tudo que você tenha seja o seu sofrimento, a sua angústia. E eu quero que você escute. Deus quer usar essas coisas para a glória dele. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabe do que você tem passado. Jesus, dá para aproveitar alguma coisa? É só caco, é só resto, ninguém valoriza. O Senhor quer nos dar esse privilégio, essa bênção de sermos usados por Ele. Versículo 4 segue dizendo: quando Jesus acabou de falar, Jesus disse a Simão: Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob essa palavra, lançarei as redes. Próximo ensinamento dessa manhã, da palavra de Deus, esse fechamento de ano, é que nem sempre vamos conseguir compreender plenamente, completamente, as ordens de Jesus. Mas a nós é dado o privilégio e a responsabilidade de obedecer. Eles tinham pescado a noite inteira. Jesus era carpinteiro de profissão. O negócio dele era mexer com madeira. Até, quem sabe, construir barcos de madeira. Mas de pescaria, humanamente, aquele carpinteiro da Galileia não entendia. E Pedro, experiente pescador, fala assim: Jesus, o Senhor me deu uma ordem. Não faz sentido a sua ordem. A gente está acostumado. A gente sabe onde os peixes estão. A gente sabe que os melhores horários de pescaria não são esses. De noite é melhor para os peixes serem atraídos para a rede. A gente já está cansado. A gente já está consertando as redes. Não dá mais, Jesus. Mas, e essa é a palavra-chave desse versículo, essa conjunção coordenada adversativa. Mas, todavia, apesar disso, eu não ando pelo que eu vejo. Pela tua graça eu ando pelo que eu creio, mas sob essa sua palavra eu lançarei mais uma vez as redes. O Senhor tem para a gente palavra nessa manhã de final de ano, dizendo: olha, talvez você não compreenda, talvez você ainda não entenda, talvez você entenda algumas coisas que antes você não entendia, e agora você consegue dar conta de compreender. Talvez no futuro você vai entender mais coisas do que você entende agora. Conforme você vai amadurecendo, a sua fé vai se aprofundando e a sua experiência de razão e de fé vão caminhando juntas e se fortalecendo. Mas o Senhor não é aquele que nos chama para compreender todas as coisas, senão para obedecer a palavra dele. E não se trata de uma obediência cega, avulsa, aleatória, mas é uma obediência num Deus amoroso e soberano, que, às vezes, pela graça e misericórdia dele, nos ajuda e nos permite entender algumas coisas. Outras vezes, ele fala: só confia, segue obedecendo. Melhor lugar é na minha presença. Não tem outro lugar para você estar. Não tem outra palavra para você se apegar. E mais uma vez nós ouvimos a voz de Pedro quando naquela situação em que algumas pessoas ouviram a mensagem de Jesus e acharam ela muito dura e se afastaram dele. Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês? Diante dessas coisas, vão me deixar? Diante do sofrimento, da perseguição, vão me deixar? E Pedro fala: Senhor, para onde? Para onde nós iremos, Jesus? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não tem outro lugar. Eu não entendo todas as coisas. Eu não entendo por que eu tenho que perdoar essa pessoa 70 vezes 7, que aponta para tantas vezes quanto ela me machucar, fizeram mal. É perdoar.
é perdoar com a força que eu não tenho condição de fazer, com a competência que humanamente eu não dou conta, e passar a fazer aquilo que Deus nos orienta, confiado na palavra dele. Pedro e os seus companheiros de barco ouviram Jesus dando uma ordem que era contraintuitiva, não fazia sentido. Lançar as redes de novo. A gente lançou dezenas, talvez centenas de vezes nessa noite. Eu preciso perseverar e jogar mais uma vez, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Porque mesmo que eu não pegue nada, eu quero obedecer ao Senhor. E a gente lembra de um pai da fé, patriarca, Abraão, idoso, velhinho, esposa idosa, estéril, Sarai. E Deus fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Não faz sentido. E a obra de Deus é feita nessa caminhada de que a gente nem sempre compreende todas as coisas. E a obra de Deus na nossa vida é assim. Ele nos dá graça. E muitas vezes a gente fala, Deus, eu não consigo continuar perseverando. Eu não dou conta. Eu quero jogar a toalha, Deus. Eu desisto. Não quero ser mais crente. Acabou para mim já deu, até aqui foi o que aguentei. Mas é nessa hora que o Senhor vem, nos pega no colo e fala assim, eu sei, minha filha. Eu conheço tua lágrima, meu filho. Segura firme. Esse mundo não faz sentido mesmo. Por isso que as palavras de Deus às vezes parecem de ponta cabeça, invertida. Porque a lógica do céu é outra. É a lógica que diz, felizes os que choram. Não, Jesus. Como é que pode ser feliz quem chora? Quem chora é triste. Não. Felizes são os que choram. Esses vão ser consolados. Então precisa obedecer. Deus já falou o seu coração. Tem pecado para abandonar, ainda que você fale assim, mas eu vou ter que deixar. Descansa. Entrega. Jesus, o Senhor me falou o ano inteiro para eu trazer os meus dízimos e as minhas ofertas, mas eu acho que vai faltar. Entrega, descansa, confia. Jesus, eu não dou conta de perdoar essa pessoa. Eu não dou conta de seguir em frente. Eu não dou conta, Senhor, mas o Senhor tem me falado. Me ajuda. Traz gente para me ajudar, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, ainda que seja contraintuitivo. E a gente lembra do próprio Senhor Jesus, quando ali no Getsêmani, quando no jardim da agonia, ali ele ora a Deus e fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu preciso e quero obedecer ao Senhor. Me ajuda, Pai. A palavra do Senhor segue dizendo, versículo 6, fazendo isto, depois de lançarem a rede, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Próximo ensinamento dessa manhã é que a obra de Deus, feita em Cristo, ela é sempre maior do que nós damos conta de realizar. A obra de Deus feita em Cristo, ela é sempre maior do que aquilo que a gente dá conta de realizar. E por isso ela precisa ser compartilhada. Quando Deus nos chama para a obediência, quando Deus nos chama para a gente colocar a vontade dEle em primeiro lugar, acima e como mais importante que a nossa, Ele está nos convidando a dizer, quando nós o obedecemos, nós somos imediatamente, abundante e infinitamente abençoados. Não com aquilo que nós vamos receber como fruto da obediência, porque eu lancei a rede e a rede se encheu de peixes. Não, a grande bênção ali não estava nos peixes, mas em ver o poder de Deus agindo e terem os olhos despertos para ver, Senhor, que bom, eu estou vendo que o Senhor é realmente um Deus
Todo-Poderoso que pode curar a minha sogra e pode fazer muito mais, que domina a natureza. E, Senhor, eu posso confiar em Ti, que se o Senhor quiser, o Senhor vai colocar peixe. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor não vai colocar peixe. Mas o Senhor é soberano, e eu descobri, já entendi isso, não só na minha mente, mas no meu coração. O livro dos Salmos fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a linha de raciocínio para a gente pensar nesse texto é: se eu me agradar do Senhor, se eu fizer a vontade do Senhor, tudo que tiver no meu coração, Deus vai cumprir. Então, se eu der o meu dízimo, se eu agradar a Deus, se eu viver uma vida bacana, tudo que eu quero uma casa nova, eu quero uma conta corrente cheia de dinheiro, eu quero um carro, eu quero o que eu quiser, Deus vai fazer. E a lógica desse versículo não aponta para isso. Ela aponta para o seguinte: agrada-te do Senhor, e o Senhor, porque Ele é tão maravilhoso, é Ele que vai satisfazer os desejos do seu coração, porque é só Ele que pode satisfazer os desejos do nosso coração. E todas essas outras coisas, a nossa listinha de final de ano, muitas vezes cheia de coisas materiais, elas ficam relativas, porque é o Senhor e somente Ele que pode satisfazer o desejo do nosso coração. Dá para entender essa lógica? Consegue compreender que quando a gente se agrada do Senhor, o que atende a expectativa e sacia a demanda do nosso coração não são as coisas que a gente vai receber, mas é o próprio Deus, é a compreensão. E quando eles lançam as redes e veem as redes transbordantes, eles veem a bênção de Deus, mas eles não se apegam à bênção de Deus. E é muito interessante, já dando um spoiler da mensagem do período da noite, que em João 21, Pedro, de tal forma impactado por aquele milagre, sabe o que ele faz? Deixa as bênçãos para lá e corre para os pés de Jesus. Isso é maravilhoso. E o chamado de Jesus para as nossas vidas, para o ano de 2024, é: se você for muito abençoado financeiramente, materialmente, que isso não enche o seu coração, mas que essas coisas fiquem cada vez menores no grau de importância na sua vida, quando comparados à beleza, à majestade, à sublimidade da presença do nosso Salvador. Porque nesse mundo as coisas nem sempre vão dar certo. Pode ser que o ano de 2024 seja um ano de dificuldades, de lutas, de sofrimentos. Mas se for um ano que a gente terminar mais crente, mais apaixonado por Jesus, com a nossa fé mais firmada, vai ser o ano melhor da nossa vida. Pode ter certeza disso. Segue versículo 8 dizendo: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Versículo 9: pois à vista da peste que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. O próximo ensinamento dessa manhã é que o resultado do milagre e do agir de Deus em nossas vidas sempre precisa nos levar a nos prostrarmos aos pés de Jesus. Sempre, sempre. Quando eles viram aquela manifestação miraculosa de poder de Deus, homens cansados, homens que tinham trabalhado a noite inteira e que recebem uma ordem que era contra-intuitiva: lancem a rede num lugar mais fundo, e a rede vem cheia de peixes. O que se apodera deles não é o sentimento de agora descobrimos a fórmula mágica para fazer prosperar o nosso negócio. Não, não. Eles se prostram aos pés de Jesus. Eu estou tão feliz que a gente pode estar hoje à noite, pela graça de Deus, reunidos aqui na igreja. E a gente poder virar o ano prostrado. Se você estiver na sua casa, em algum lugar que você estiver, quero encorajar você. Se você puder estar com a gente, vai ser uma grande alegria. Mas se você não puder, tiver marcado outro compromisso, ou se de repente você marcou com alguém e a pessoa deu um bolo, não vai mais dar certo. Poxa, eu falei que eu não ia, agora eu estou com vergonha. Pode vir, gente, não tem vergonha não, que a gente está em casa. Como o filho fala assim: mãe, eu vou sair com os meus amigos, tal. E aí os amigos, um vai para um rolê, outro vai para o outro. Mãe, ainda posso ir para a sua casa passar o ano novo? Pai, é claro que pode. É a casa do Pai aqui.
mas eu não trouxe nada. Traz o teu coração, uma fome, uma sede pela presença do Senhor, e vem estar prostrado diante do Senhor. Essa é a mensagem desse final de ano. Se a gente foi muito abençoado nesse ano de 2023, que a gente possa completar esse ano, terminar o ano, como Pedro, prostrado, reconhecendo: Deus, como eu sou pecador. Deus, como o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Como eu reclamo de barriga cheia. Como eu tenho tanta coisa boa que o Senhor já tem me sustentado. Senhor, me leve a esse lugar de quietude à tua presença, para que eu esteja prostrado. Esse precisa ser sempre o resultado do milagre. Esse é sempre o objetivo de Jesus ao fazer o milagre na nossa vida, nos levar a nos prostrar mais diante dele. E muitas vezes nós oramos e não recebemos, porque Deus conhece o nosso coração. Sabe, talvez se a gente recebesse aquela bênção, a gente ia se apaixonar tanto por ela. Fala: Jesus, espera um pouquinho que eu vou brincar com o presente que eu recebi aqui no Natal, e aí quando tiver um tempinho eu volto aos teus pés. Não. A bênção que Deus nos dá, a presença dele não pode ser comparado com isso. Ele nos quer atrair para esse lugar de nos prostrarmos diante dele, de nos prostrarmos quebrantados, dizendo: Deus, eu não entendo todas as tuas ordens, mas eu estou aqui. E talvez o ano de 2024 pode ser o último ano das nossas vidas, mas se for, eu quero viver para a glória de Deus todos os minutos. Todos os minutos. Eu não posso bater no púlpito e dizer: olha, me esperem, 31 de dezembro estaremos juntos aqui. Eu não posso. Mas o que eu quero dizer diante do Senhor: Deus, ajuda a gente a todos os dias a gente andar e viver prostrado diante do Senhor. E quando a gente tem essa experiência, o Senhor nos leva de fato, só assim, prostrado diante dele, reconhecendo a sua glória e a sua majestade, o seu cuidado, o seu amor, a sua soberania. Aí sim, podemos viver uma nova fase nas nossas vidas. Os últimos versículos vão dizer o seguinte, versículo 10. A segunda parte diz: então Jesus disse: Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O começo de uma nova fase na nossa vida passa por um encontro ainda mais profundo com Jesus. Não precisa ser num evento, num retiro, sequer num culto, num momento humanamente organizado, especial, mas num momento singelo, sublime, sincero, de coração rasgado, escancarado diante do Senhor, que se prostra e mostra quem a gente é. Deus ama os sinceros. E Deus, ali em Jesus, viu o coração de Pedro, cheio de temor, cheio de medo. Por isso Jesus responde: Pedro, não tem medo, eu me revelei a você. O primeiro louvor, o primeiro verso que nós cantamos hoje disse: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Foi o Senhor quem veio, nos viu no meio da multidão, se revelou para a gente e falou: acabou, não precisa ter mais medo. A teologia da coragem em Cristo acompanha todas as páginas da Bíblia. Nós ouvimos isso repetidamente: não temas, não temas. Só nos evangelhos nós vamos ver isso tão condensado, com uma densidade tão grande. Quando o anjo se revela para José, ele diz: José, não temas. Quando se revela para Maria, Maria, não tema. Quando ali as mulheres chegam no túmulo e o túmulo está vazio, o anjo se revela, ele diz: não tema. E o Senhor está dizendo para mim, para você: não tem medo de 2024.
Não tem medo porque você não sabe o que vai acontecer depois da esquina. Não tenha medo se você não sabe qual vai ser o resultado do tratamento. Não tenha medo se aquela pessoa continuar fazendo mal para você. Eu vou guardar você, eu vou proteger. Você não vai caminhar sozinho. Não tenha medo, Pedro. Não tenha medo. Você não sabe o que te espera. Eu sei. E algumas coisas você vai conhecendo no meio do caminho. Outras coisas você nem vai ver e eu vou te livrar. Você nunca vai ter consciência. Mas você pode ter a certeza, eu estarei contigo, e eu farei, de agora em diante, você pescador de gente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que Jesus nos promete no final do Evangelho de Mateus. E Ele continua trabalhando na minha e na sua vida. Não tenha medo. Vai ter gente no começo do ano dizendo 2024 promete essas coisas ou essas outras coisas, e as pessoas vão de um lado para o outro, como árvores balançadas pelo vento. Mas nossas raízes não estão nas previsões, nos cálculos, nas palavras profetizadas por sensitivos. Nossas raízes estão no Senhor, que diz: não tema, eu sou com vocês. De agora em diante, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles então arrastaram os barcos dele para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse é o momento que eu quero convidar você a olhar para os seus barcos, para aquilo que você tem vivido. Talvez o Senhor esteja chamando alguém hoje para o campo missionário. Eu vou deixar. Eu estou sentindo a palavra de Deus. E eu vou seguir. Eu vou deixar literalmente como eles fizeram. Amém. O Senhor sabe. O Senhor está começando. O Senhor vai fazer. Ou talvez o Senhor esteja trazendo você nessa manhã para dizer: eu vou deixar para trás essa mágoa. Eu decidi que eu vou sair no prejuízo. Eu não vou mais cobrar aquela dívida, nem financeira, nem emocional. Eu não vou mais carregar a minha ansiedade. Deus, eu não sei como é que eu faço isso. Eu não sei. Mas o Senhor vai me fazer pescador de gente, Senhor. Minha vida é tua. Eu não vou mais olhar para trás, mas eu vou olhar para frente, na certeza de que para frente o Senhor está comigo. O Senhor não vai me abandonar. Não tenha medo. Que o Senhor nos dê graça